Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, vamos ler em diante. O texto sagrado diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém? Amém. Senhor, a tua palavra tem um efeito sempre muito especial em nossos corações. E Deus, por sua bondade e misericórdia, nós podemos ler livremente o texto sagrado e permitir que este texto fale conosco, mexendo com os nossos conceitos, com a nossa forma de enxergar a vida, enxergar o próximo. E sabemos que a tua palavra tem o poder de mudar completamente a história das nossas vidas. E nós aqui, Senhor, queremos mais uma vez receber de ti a tua santa e boa palavra. Por favor, Espírito Santo, fala conosco, Senhor, de forma simples, profunda, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje, continuar dentro desta proposta, que é abordar o assunto conversão. O discurso e o diálogo de Jesus, no capítulo 17, ele começa de uma forma tensa. Jesus, olhando para os seus discípulos, ele vai dizer a eles as seguintes palavras no versículo 1 e 2 do capítulo 17. Diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. As palavras de Jesus me parecem ser duras. As palavras de Jesus são tensas, porque ele vai apresentar uma condição inegociável ao apresentar a ideia de que os homens que provocam escândalo, ou no sentido que possamos compreender melhor aqui nesse texto, os homens que criam armadilhas para que outros caiam, estes homens, melhor fosse que eles
encontrasse a morte em algum momento da vida, porque aqueles que prepararam armadilhas, que provocam a queda, a ruína de algum destes pequeninos, Jesus vai dizer: seria bom que eles nunca tivessem feito isso, porque vão pagar um preço alto. Vão pagar um preço muito, muito alto. Mas, dentro desta ideia tensa que ele está iniciando, obrigado, Bruno, Jesus vai em direção a Jerusalém, passando por Samaria e pela Galileia. E o texto vai dizer que ele vai se encontrar com 10 homens. 10 homens que tinham todos a mesma situação. 10 homens que tinham a mesma necessidade. E estes homens que Jesus os encontra durante o caminho, são homens que vão dirigir a ele a palavra e vão dizer assim, versículo 12 e 13 do Evangelho de Lucas: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compadece-te de nós. Nesse momento, olhando para esse trecho das Escrituras Sagradas, a gente consegue perceber a revelação, a apresentação de um Cristo que, além de estabelecer uma relação com o próximo, esta relação é correspondida pelas pessoas, onde eles vão olhar para o Cristo e vão dizer: olha, mestre, compadece-te de nós. Ou seja, sabemos da tua fama, sabemos do que você é capaz, sabemos que você não se contém em relação à sua compaixão, sabemos que o seu amor, sabemos que a sua bondade, sabemos que a sua misericórdia é tão profunda que as cordas do seu coração se dobram diante da necessidade humana e você ajuda o próximo. Mestre, compadece-te de nós. Mestre, precisamos da sua ajuda. E essa ideia do Jesus, ou de Jesus, que está próximo dos homens, é uma ideia belíssima, porque nós não temos um Cristo, um Jesus divino, que está distante do ser humano, à parte das dores do homem, distante das nossas aflições, longe das nossas tristezas, longe das nossas angústias. Nós não temos um Deus que está sentado num alto e sublime trono, apenas contemplando a humanidade, sem se importar com a tristeza, a situação, a necessidade do homem. Cristo vem apresentar aqui uma relação de intimidade, de compaixão, do Deus Criador de todas as coisas, com um homem pobre, pecador, miserável. Cristo está perto, muito perto dos nossos momentos de angústia, de tristeza, de dor, de ansiedade, de dificuldade. Você não tem um Deus que está distante quando você chora. Você não serve um Deus que se ausenta no momento da sua dor.
Você não serve um Deus que está bem longe. Quando você olha e diz, meu Deus, o que será da minha vida? Todos me deixaram. Você não serve um Deus assim, não. O seu Deus é o Deus que está perto. O seu Deus é o Deus que está pertinho de você, junto de você, e move-se em compaixão sempre, a cada momento, por você, por sua causa. E aqui nós vemos esse Jesus que tem compaixão se manifestando e sendo identificado como alguém que tinha muita compaixão. É interessante essa ideia de Jesus próximo dos homens, porque mesmo após a ressurreição de Cristo, Jesus não vai ressuscitar e se apresentar como um Deus todo-poderoso. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no último capítulo, que Maria Madalena, quando chega ao sepulcro e vê que o sepulcro está vazio, ela olha para um homem e diz para esse homem, onde foi que você colocou o corpo do nosso mestre? Por favor, me fale, para que eu possa ir lá e trazê-lo de volta. E a Bíblia diz que Maria Madalena pensava que aquele que ela estava falando era um jardineiro. E quando o jardineiro começa a falar, ela entende que é o seu mestre, o seu Jesus. Os dois homens no caminho de Emaús, pensando que aquele que os acompanhava era um viajante qualquer. Em outro texto, Jesus, após ressuscitado, ele vai se revelar apenas como estrangeiro, ou seja, o Jesus homem, o Jesus ressuscitado, simples, se compadecendo e se aproximando do homem, de uma forma igual, de uma forma próxima, sem estar acima dos homens, mas os homens olhavam para ele e percebiam a sua compaixão, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua simplicidade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa noite. Nós nos relacionamos com Deus, com um Cristo, que se move de compaixão, que está próximo de nós, que é simples, que é bondoso, que é poderoso. Ele não é um Deus que está lá no panteão, onde ninguém pode tocá-lo, não. Ele é um Deus que está aqui pertinho de nós. Cristo, Deus, homem. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer então, no versículo 14, do Evangelho de Lucas, capítulo 17, as seguintes palavras. E ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus está olhando para estes homens e não está separando, afastando eles da sua forma religiosa de viver. Mas ao contrário, ele vai dizer, olha, respeitando o credo de vocês, respeitando a condição religiosa de vocês, vão até os sacerdotes e se apresente a eles. Vão até os sacerdotes e mostrem a sua situação a eles. A Bíblia vai dizer que esta atitude simples provocou uma consequência, tem por consequência uma ação milagrosa. Às vezes, a atitude simples que o Senhor nos pede é aquilo que nós necessitávamos para viver coisas melhores. Coisas simples em nossas vidas. Atitudes simples no nosso dia a dia. Era o que faltava para que nós vivêssemos naquele momento uma situação melhor, uma situação maior. Mas a Bíblia vai dizer então que estes homens vão todos juntos para o sacerdote do templo. E indo para o sacerdote do templo, versículo 14 está dizendo que todos eles
ficaram ou foram purificados, curados. Curados naquele mesmo instante. Só que, mesmo diante daquele ambiente de religião, a Bíblia diz que, no caminho, um homem apenas retorna. Veja aqui comigo, por gentileza. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Estes homens todos, eles foram para onde, segundo a palavra de Jesus? Falar com o sacerdote. Eu posso aqui pensar, mestra Solange, por exemplo, posso aqui pensar, mestra Priscila, que estes homens foram para a igreja. Estes homens foram para o lugar onde o sacerdote estava. Eles foram para a igreja. Só que teve um que saiu da igreja e voltou onde Jesus estava. Teve um que saiu daquele ambiente religioso e voltou, Johnny, aonde Jesus estava. Isso me faz pensar que eu posso estar num ambiente religioso, só que nesse ambiente religioso, eu posso levar a vida que antes eu levava sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de reconhecimento a respeito de quem é Jesus ou do que ele representa para a minha vida. Eu posso estar num ambiente religioso, só que manter as mesmas práticas, o mesmo estilo de vida, o mesmo coração duro, enrijecido que eu tinha antes de conhecer o Cristo. E a Bíblia vai dizer que apenas um sai daquele ambiente de religiosidade e volta para falar com Cristo. E volta para falar com Jesus. Seu retorno aponta para algo muito interessante. Este homem, Fábio, teve uma verdadeira experiência. Uma verdadeira experiência. Repita comigo a palavra experiência. Parece aquele pastor chato lá do YouTube, né? Repita agora isso. Experiência. O que é experiência? Que sentido pode ter esta palavra para nós? A palavra experiência significa sair do perímetro. A palavra experiência significa algo que move o coração do indivíduo. Aqueles demais homens que foram curados pelo Cristo e permaneceram na igreja, permaneceram no ambiente religioso, eles não tiveram uma experiência que mudou o coração deles da posição que estava para uma outra posição. Eles apenas participaram de um evento. Experiência muda o meu coração, me faz sair do perímetro que eu estou. Evento me mantém onde estou, fazendo com que naquele lugar seja necessário dia após dia novas situações, novos eventos, novos momentos, porque nada satisfaz. Nada satisfaz. Mas um teve uma experiência. Essa experiência fez com que ele saísse do ambiente que ele estava. Ele mudou a direção da sua vida. Ele converteu o seu coração.
E agora está aqui esse homem voltando, dando glória a Deus. E a Bíblia vai dizer assim: em alta voz. Em alta voz. O que representa para você a experiência da cruz? O que representa para você a experiência da vida eterna, da salvação? O que representa para você a experiência do Evangelho? Ou isso tudo é apenas um evento? E aí você tem aquela ideia: ah, pastor, eu preciso me encher. Preciso me encher. E aí eu tenho, está acontecendo lá na Portuguesa lá, os 21 dias de fogo e poder. E eu vou lá ver o pregador internacional. Ou eu vou lá ver o pregador que revela, porque eu preciso me encher. Ah, pastor, hoje não está legal, os cultos aqui na igreja não são legais, porque vocês não profetizam, vocês não revelam, vocês não tem nenhum pulinho aí, um sapateado, então eu preciso me encher. E aí eu vou lá para a igreja que tem tudo isso, porque eu tenho que me encher. Não basta eu sair daqui com uma boa palavra, ouvir aqui verdades que mexem comigo, que tocam na minha ferida todo domingo, todo culto, que tocam no meu coração. Isso está ficando até chato, pastor. Isso está ficando até complicado. Em vez de eu vir melhor para a igreja, eu saio pior. Eu saio triste. Eu saio cabisbaixo. Eu saio lamentando. Eu saio abatido. Porque parece que as pregações vêm e tocam no meu coração, confrontam a minha vida. E quando eu olho para o espelho, eu falo: ih, eu estou sujo mesmo. Ih, eu tô tudo errado mesmo. Ih, meu Deus do céu, eu tô andando torto. E isso é ruim mesmo. Como é chato ser confrontado a todo momento. Pior que isso não resolve, né? O pior é que isso não resolve. Porque a gente fica no ambiente da religiosidade, da religião, Paulinho, buscando eventos, Vitão. Eventos. E ao invés de nós termos uma experiência que muda o nosso coração de perímetro, a gente fica naquela expectativa: legal, hoje eu fui curado, mas, Senhor, ainda falta o carro novo. Legal, eu fui curado e recebi o carro novo. Senhor, mas ainda falta a casa com 10 quartos, 8 banheiros. 10 quartos, 8 banheiros, 6 tipos de sala: sala de vídeo, sala de televisão, sala de dormir, sala de cochilar, sala de jogar baralhos, sala de jogar dominó. Ah, Senhor, o Senhor me deu a minha casa agora com 10 quartos, 8 banheiros. Ainda falta minha casa na praia toda de vidro, né, Senhor? Ah, Senhor, eu tenho quase tudo. Mas ainda falta agora a minha viagem para a Europa, Senhor. A gente precisa de evento. A gente precisa de coisas que satisfazem a nossa vida. E aí, pelo fato de nós sermos, nós seres humanos, termos uma sede insaciável pelo consumo, a gente vive de evento. Mas eu fico imaginando esse homem leproso voltando pelo caminho, dando glória a Deus. E a Bíblia diz em voz alta. Eu fico imaginando esta ideia, esta cena deste homem samaritano, este homem que não tinha nenhuma relação religiosa com Cristo, só com o homem lá do templo, voltando e celebrando a sua cura. Além disso, esse homem voltando com o seu coração modificado. A experiência tirou ele da sua zona de conforto, moveu ele de um lugar para o outro. E agora, com essa experiência,
ele é levado a ir na direção do Cristo, dizendo: Cristo, glória a Deus, eu fui curado. É mais ou menos como nós cantamos agora. Minha vida dou a ti, Senhor. Que vem mais? Rendido a ti estou, mas pera lá. Esta relação de dar a vida e render a vida é uma relação que tem a ver com a conversão e com a experiência. E a pergunta que eu tenho que fazer é: a sua vida, na sua vida, o que você tem até hoje, foi experiência? Você experimentou movimentos ou você teve uma experiência real que moveu o seu coração de um lado para o outro? Se o que você teve até os dias de hoje foi busca ou procura por eventos, eu te convido para você sair da igreja. Eu te convido nessa noite, sai da igreja. Sai da presença do sacerdote e vai até a presença do Cristo. Queira fazer isso. Sai da presença do sacerdote e vai até a presença do Cristo. Na presença do sacerdote, você só vai ter eventos, mas na presença do Cristo, você vai ter experiência que muda o seu coração de perímetro, que muda o seu coração de lugar, que move o seu coração, que move o seu coração. Voltando ao texto, a gente percebe que este homem, que teve algo significativo na vida, que ele abre mão da sua religiosidade. O versículo 17 ao 19 vai mostrar o desdobramento desta história e deste episódio. Que diz assim, versículo 17 ao 19. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Meus irmãos, aqui eu vejo que a gratidão do homem que foi curado revelou a fé que estava no seu coração. A gratidão e a fé do coração deste homem fez com que ele se prostrasse diante de Jesus. E o desdobramento disso é que nós temos aqui um homem samaritano, convertido, por causa da experiência que moveu o seu coração. E agora ele é levado a manifestar a gratidão do seu coração. Nós temos que ser gratos em Jesus. Nós temos que ser gratos, irmã Norma, em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 28, na nova tradução na linguagem de hoje, uma tradução diferente da sua, o escritor de Hebreus diz assim no capítulo 12, versículo 28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor.
com respeito e temor. Se a cruz tem sentido na sua vida, se a experiência do Evangelho tem sentido na sua vida, e não é um evento, que essa experiência mude o seu coração de lugar. E você seja agradecido, porque você já recebeu o reino de Deus aí dentro do seu coração. Seja agradecido de forma que agrade ao Senhor, conforme diz Hebreus. E aqui nessa reflexão dessa noite, eu já quero encerrar. Quero levá-lo a pensar nisso. O que eu estou vivendo e aquilo que eu estou a cada culto sentindo faz parte de um evento ou de uma experiência que moveu meu coração. Pastor, eu venho na igreja e não sinto nada. Eu vou numa reunião de oração e não sinto nada. É porque você vai num evento. Agora, se você tiver uma experiência com o Senhor, você sai desses lugares ditos sagrados. E aqui eu posso pensar que a Bíblia está me dizendo o seguinte: em qualquer lugar, onde quer que você esteja, na ida para qualquer lugar, a experiência te levará a uma celebração intensa e diária, a todo instante. Porque foi essa experiência que levou este leproso a sair do templo e ir até Jesus, adorando a Deus em voz alta. Imagine esse percurso, Anne. Imagine esse percurso. O percurso não frustrou a experiência do samaritano leproso. O percurso, a distância, a ida, o retorno, não mudou a experiência deste samaritano ex-leproso. Em nome de Jesus, permita o Espírito Santo tocar no seu coração, ao ponto de você ter uma experiência que mude a sua vida, que desloque o seu coração do ambiente que você vive, do ambiente que você está, ao ponto de você dizer: Senhor, eu quero te adorar, e eu vou fazer isso, eu vou aonde o Senhor estiver, eu quero estar pertinho do Senhor, que nada impeça eu de estar pertinho do Senhor, porque eu vou na tua direção. Essa é a esperança que produz a conversão. Esta é a esperança que produz a conversão.